5 de outubro de 2027, dezenas de veículos de assalto anfíbio ZBD-05 do Exército de Libertação Popular alcançam as praias perto de Linkou para romper a primeira linha defensiva de Taiwan e garantir uma cabeça de ponte para os milhares de soldados que deverão desembarcar nas horas seguintes. Mas assim que os ZBDs avançam pela areia, os defensores taiwaneses abrem fogo de posições ocultas no interior. Um veículo é atingido por um míssil antitanque Kestrel e explode em chamas. Assim começa a campanha da China para anexar Taiwan. Como seria realmente uma invasão chinesa de Taiwan? E, mais importante, poderiam Taiwan e os Estados Unidos repelir tal assalto? Vamos descobrir. O ano é 2027. A situação geopolítica permanece tensa e instável. A guerra na Ucrânia entrou em seu 5º ano e, após o fracasso das negociações de paz com Vladimir Putin, Donald Trump se distancia do conflito. Os Estados Unidos ainda fornecem armas a Kiev, mas os europeus arcam com a maior parte dos custos. Desde a adoção de uma nova estratégia de defesa nacional no final de 2025, os Estados Unidos adotaram uma postura isolacionista, redirecionando suas forças para operações contra cartéis de drogas na fronteira mexicana e no Caribe. Essa mudança inquieta os aliados dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, que temem o enfraquecimento das garantias de segurança em meio à crescente pressão chinesa. Nessa atmosfera, uma reunião a portas fechadas da Comissão Militar Central ocorre em Pequim em abril de 2027. Uma reunião que em breve levará o mundo a um conflito global. Durante a sessão, Xi Jinping concluiu que as condições são favoráveis para resolver a questão de Taiwan. Seu cálculo se baseia em vários fatores. Desde 2021, a economia da China desacelerou e a legitimidade do Partido Comunista depende cada vez mais do nacionalismo em vez do crescimento. A reunificação com Taiwan, retratada como o ápice do grande rejuvenescimento do país, torna-se central para garantir o legado de Xi e consolidar seu governo. O ano de 2027 carrega um simbolismo poderoso: o centenário do Exército de Libertação Popular, ELP, e um marco fundamental em sua modernização. Os comandantes do ELP acreditam que finalmente alcançaram o nível de capacidade necessário para assumir o risco de invadir Taiwan. Sua confiança está alinhada com as avaliações de analistas de defesa dos Estados Unidos que se referem à chamada Janela de Davidson. Segundo essa teoria, após 2027, o equilíbrio militar no Estreito de Taiwan se inclinará tão a favor da China que qualquer intervenção dos Estados Unidos se tornaria proibitivamente custosa e, sob certas condições, talvez impossível. Ao mesmo tempo, os problemas demográficos da China ainda não são graves o suficiente para restringir ambições militares de grande escala. Neste contexto, uma decisão fatídica é tomada. A invasão ocorrerá em outubro, quando as condições climáticas no Estreito de Taiwan são mais favoráveis. O que se segue é um período de 6 meses de mobilização secreta. O principal desafio de Pequim é reunir as forças de invasão sem alertar Taiwan ou seus aliados. Seguindo o manual russo na Ucrânia, o ELP disfarça seu acúmulo de forças como atividade de rotina. Em maio de 2027, o comando do Teatro Oriental lança grandes exercícios Defensor da Nação, ostensivamente em reação a provocações separatistas. Os exercícios normalizam uma forte presença militar em Fujian e ao redor de Taiwan. Ao mesmo tempo, sob o pretexto de modernização ou ajuda em desastres, estoques de munição, combustível e suprimentos surgem ao longo da costa. A inteligência dos Estados Unidos e de Taiwan detecta o acúmulo de forças, mas não consegue determinar se é uma demonstração ou uma preparação. A confusão aumenta quando, em vez do ELP concentrar navios anfíbios em portos militares, usa balsas civis Ho-Ho, parte de sua estratégia de fusão civil-militar. Esses navios fornecem uma capacidade de cerca de 2,4 milhões de toneladas contra as 370 mil da marinha do ELP, mas não são blindados e são alvos fáceis. Para manter o sigilo, eles continuam suas operações comerciais, com a ordem de mobilização sendo dada apenas 72 horas antes do ataque.
A escolha do LP por um desembarque no outono não é acidental. O clima no Estreito de Taiwan permite operações anfíbias de grande escala apenas 2 vezes por ano. Na primavera, abril-maio, e no outono, final de setembro-outubro. Fora dessas janelas, as condições são brutais. De junho ao início de setembro, a temporada de tufões traz ventos destrutivos e mar agitado, enquanto de novembro a março, fortes monções de nordeste dominam. Todos os lados sabem disso. Então, quando Pequim estende os seus exercícios defensor da nação até outubro, a inteligência dos Estados Unidos não duvida mais de suas intenções. A China vai atacar Taiwan. Detectar o plano de invasão revela-se crucial. Dá a Taipei e a Washington tempo para se mobilizarem. Neste cenário, em 15 de setembro, a CIA coloca um relatório confidencial na mesa de Donald Trump. Ele alerta o presidente de Taiwan que o assalto começará no início de outubro. Os preparativos para a defesa começam imediatamente. O Ministério da Defesa de Taiwan eleva o nível de alerta, cancela licenças para pessoal e estende os exercícios Hankuang até novembro, com uma convocação de reservistas sem precedentes. As Forças Armadas da República da China dispersam seus ativos mais valiosos. Caças vão para hangares subterrâneos como Xiashan e Xizishan, enquanto as principais unidades navais deixam portos lotados em Zhuoying e Suwao para se reagruparem no mar. Engenheiros começam a minar as entradas de portos e praias. Os Estados Unidos também entram em ação. Apesar da sua postura isolacionista, Trump adota uma posição agressiva, vendo a guerra por Taiwan como uma luta pelo futuro do poder dos Estados Unidos. Perder a ilha quebraria a primeira cadeia de ilhas, a linha que liga Japão, Taiwan e Filipinas e que circunda a marinha da China, dando a Pequim acesso direto ao Pacífico e ameaçando territórios dos Estados Unidos como Guam e aliados como o Japão e as Filipinas. Os riscos também são econômicos. Taiwan produz mais de 60% dos semicondutores do mundo e mais de 90% dos mais avançados. Se cair, a China ganha controle sobre a indústria, uma ferramenta de coerção econômica em escala global. Além disso, a inação em relação a Taiwan abalaria a credibilidade dos Estados Unidos, e nenhum presidente americano quer ser lembrado como aquele que perdeu o Pacífico para a China. Em resposta, Trump ordena que as Forças Armadas dos Estados Unidos tomem todas as medidas necessárias para defender Taiwan da agressão chinesa. O Indo-Pacom intensifica voos de reconhecimento sobre o Mar do Sul da China e o Estreito de Taiwan, enquanto mais ativos são enviados às pressas para o Pacífico. Esquadrões de F-22 Raptor e F-35 Lightning II chegam às bases aéreas dos Estados Unidos no Japão e bombardeiros de longo alcance B-1 Lancer, B-52 Stratofortress e B-2 Spirit são enviados para Guam. Ao mesmo tempo, os comandantes dos Estados Unidos enfrentam um dilema estratégico: como posicionar os seus ativos mais valiosos, os grupos de ataque de porta-aviões, sem os expor ao alcance total do arsenal de mísseis em expansão da China. Aproximar os porta-aviões dos Estados Unidos de Taiwan enviaria um poderoso sinal de determinação, mas com um risco enorme. Vários jogos de guerra mostram que porta-aviões operando perto da costa chinesa são destruídos nos primeiros dias do conflito por ataques de mísseis balísticos do OLP. No cenário base do CSIS, 2 porta-aviões são perdidos. Após consultas urgentes ao Indo-Pacom, Trump opta por uma abordagem mais cautelosa. A dissuasão falhou e preservar os ativos principais para uma guerra longa torna-se prioridade. Os grupos de ataque dos porta-aviões USS George Washington e USS Ronald Reagan assumem posições no Mar das Filipinas, a leste da primeira cadeia de ilhas, fora do alcance da maioria dos mísseis chineses. Essa decisão muda seu papel. Em vez de liderar os ataques iniciais, os porta-aviões se tornam uma força de reserva a ser empenhada somente depois que submarinos e bombardeiros de longo alcance começarem a erodir a bolha de anti-acesso da China. A manobra política torna-se tão crítica quanto os preparativos militares. Em 25 de setembro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chega a Tóquio sem aviso prévio. Por 2 dias, ele reúne-se com a primeira-ministra Sanai Takahashi para negociar o uso das bases militares dos Estados Unidos no Japão, uma decisão que poderia determinar o resultado de toda a guerra. Jogos de guerra mostram que defender Taiwan é operacionalmente impossível sem acesso a estas bases.
Instalações como a base aérea de Kadena em Okinawa, a apenas 600 quilômetros de Taiwan, são porta-aviões inafundáveis, permitindo que os jatos dos Estados Unidos realizem múltiplas incursões por dia. Sem elas, as aeronaves teriam que voar de Guam a 200.700 quilômetros de distância ou até mesmo do Havaí, transformando cada missão num pesadelo logístico que reduziria drasticamente as taxas de incursão. Sob o Tratado de Segurança Estados Unidos-Japão de 1960, Washington deve obter o consentimento de Tóquio antes de usar essas bases para missões não afetas à defesa direta do Japão. O governo japonês enfrenta assim uma escolha: apoiar os Estados Unidos e arriscar uma retaliação chinesa, potencialmente até nuclear, ou recusar e comprometer a aliança, adiando um confronto inevitável com Pequim. Apesar das crescentes ameaças chinesas, Takashi se mantém firme. Ela concede aos Estados Unidos permissão para usar as bases japonesas, mas não autoriza o envolvimento direto das forças de autodefesa do Japão, a menos que a China ataque o território japonês primeiro. Tóquio, portanto, escolhe a opção B, cooperação sem engajamento direto. No final de setembro, o Exército de Libertação Popular, ELP, atingiu a prontidão total para uma invasão de Taiwan. No entanto, Pequim ainda carece de um elemento crucial, um casus belli. Então, decide criar um. Em 30 de setembro de 2027, um navio da Guarda Costeira Chinesa, sob o pretexto de uma inspeção de rotina, tenta abordar uma balsa civil taiwanesa perto das Ilhas Kinmen. Uma embarcação da Guarda Costeira taiwanesa corre para intervir. O encontro escala para uma breve, mas mortal, troca de tiros. No caos, 2 oficiais chineses são mortos. A mídia estatal chinesa amplifica o incidente, enquadrando-o como um ato não provocado de agressão taiwanesa. As tensões disparam. O presidente Trump, fiel ao seu estilo, emite um aviso inflamado a Xi Jinping, prometendo sérias consequências se a China ousar escalar. Mas Pequim segue em frente. O ELP declara um bloqueio marítimo em torno das ilhas Kinmen e Matsu e emite um ultimato a Taipei: entregar os responsáveis em 5 dias ou enfrentar a ação decisiva. Taiwan rejeita o ultimato. Em 2 de outubro, a Comissão Militar Central reúne-se em Pequim para aprovar o plano final de invasão. Juntamente com a operação contra Taiwan, a liderança debate uma questão crítica: como lidar com a crescente presença militar dos Estados Unidos e do Japão. A inteligência chinesa confirmou o aumento do poder aéreo americano em bases por todo o Japão, forçando o Politburo a ponderar 3 escolhas perigosas. Se Pequim ignorar esses desdobramentos, opção A, e os Estados Unidos entrarem na guerra, as aeronaves americanas poderiam dizimar a frota de invasão da China em poucos dias. Um ataque preventivo às bases dos Estados Unidos no Japão e em Guam, opção B, poderia incapacitar o poder aéreo americano em solo, garantindo as cabeças de ponte da China em Taiwan, mas também garantiria uma guerra em larga escala com os Estados Unidos e o Japão, uma escalada que Pequim poderia aceitar se acreditar que Taiwan pode ser subjugada antes que Washington se recupere do golpe inicial. Finalmente, um ataque adiado, opção C, ou atacar apenas Taiwan e atingir as bases dos Estados Unidos se Washington intervir, oferece mais controle sobre a escalada. No entanto, carrega uma falha crítica. Uma vez que as aeronaves dos Estados Unidos se dispersem, um ataque posterior causaria muito menos perdas. Os jogos de guerra destacam os riscos. Cerca de 90% de todas as perdas de aeronaves dos Estados Unidos em conflitos simulados com a China ocorrem no solo, destruídas antes da decolagem, um resultado do número limitado de abrigos reforçados no Pacífico. Diante deste cálculo, Xi Jinping escolhe o curso mais arriscado, mas potencialmente decisivo. No dia D, a China atacará não apenas Taiwan, mas também as bases dos Estados Unidos no Japão e em Guam. Às 2 horas horário local, em 5 de outubro, o ELP inicia as hostilidades. Os chineses agem rápido e com força esmagadora. O objetivo não é uma escalada gradual, mas um golpe rápido e paralisante projetado para quebrar os defensores de Taiwan e dissuadir os seus aliados. As forças de foguetes do ELP iniciam uma campanha de ataques contra alvos taiwaneses. O ataque é em camadas e reflete as lições aprendidas com os problemas da Rússia em suprimir as defesas aéreas ucranianas em 2022.
Desde a primeira salva, os chineses empregam milhares de drones baratos para confundir os defensores e ajudar a penetrar na defesa aérea de Taiwan. Centenas de mísseis balísticos e de cruzeiro atingem bases aéreas em Hsinchu, Taoyuan, Xinchuquang e Xi'ai, portos navais em Zuoying e Suao, locais de radar de alerta antecipado, incluindo o estrategicamente importante Pavipous no Monte Leshan, redes de comando e controle e edifícios governamentais em Taipei. Simultaneamente, ataques pesados atingem bastiões avançados, os arquipélagos de pescadores e Kinmen. Apesar das medidas de dispersão prévias, Taiwan sofre perdas gravíssimas. Jogos de guerra do CSIS sugerem que Taiwan perde a maior parte de sua força aérea e frota de superfície na fase inicial. Vários fatores explicam isso. Primeiro, a escala. Taiwan tem um número limitado de abrigos reforçados e é logisticamente impossível manter todas as unidades dispersas com segurança indefinidamente. Segundo, a estratégia chinesa enfatiza a inutilização da infraestrutura onde aeronaves e navios operam, em vez de destruir cada plataforma. Aviões ficam efetivamente presos em abrigos quando pistas e pátios são destruídos. Navios que saem para o mar não podem retornar aos portos bombardeados para reabastecer. Neutralizar o oponente, portanto, requer tirar sua capacidade de lutar, não aniquilar cada ativo. As poucas bases relativamente seguras são os centros subterrâneos em Xiashan e Xizishan, que podem abrigar de 75 a 200 aeronaves. Mas reparar suas pistas levaria pelo menos 2 semanas se os ataques continuassem. Os ataques cinéticos a Taiwan são acompanhados por uma campanha cibernética e eletrônica. As forças de apoio espacial e de informação do LP tentam cegar os sistemas de alerta de Taiwan através de interferência e ataques cibernéticos a satélites e cortando cabos submarinos de fibra ótica. Após a barragem inicial de mísseis, a Marinha e a Força Aérea do LP iniciam operações para tomar o controle total do Estreito de Taiwan e estabelecer uma Zona de Antiacesso Negação Diária, A2AD. Navios de guerra se posicionam no Mar das Filipinas, a leste de Taiwan, para interceptar e engajar quaisquer forças navais dos Estados Unidos que se aproximem, particularmente grupos de ataque de porta-aviões. Enquanto isso, as forças aéreas e de foguetes do LP continuam ataques para neutralizar a capacidade remanescente de Taiwan de ameaçar a frota de invasão, caçando lançadores móveis de mísseis antinavio e bateria de defesa aérea. Sob a diretriz da Comissão Militar Central, Taiwan não é o único alvo de salva de abertura da guerra. O LP lança simultaneamente ataques preventivos às bases dos Estados Unidos no Japão e em Guam. No Japão, os ataques focam as principais bases aéreas, Kadena, Misawa, Iwakuni e Yokota. Mísseis balísticos de curto alcance como o DF-15 e o DF-16, muitos com ogivas de fragmentação, chovem sobre pistas e pátios, destruindo dezenas de aeronaves americanas estacionadas. As perdas são catastróficas, um resultado direto do número limitado de abrigos reforçados para aeronaves, o que torna o poder aéreo dos Estados Unidos na região altamente vulnerável a ataques de mísseis em massa. A escala do problema é gritante. Na última década, os Estados Unidos construíram apenas 2 abrigos reforçados no raio de 1000 milhas náuticas de Taiwan. O LP ataca Guam, o centro dos bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos. Para o ataque à base aérea de Anderson, o LP emprega mísseis balísticos de médio alcance DF-26, o chamado Assassino de Guam. Os alvos incluem pistas, depósitos de combustível, nós de comando e os pátios que abrigam os bombardeiros B-1B, B-52 e B-2. As perdas para a Força Aérea dos Estados Unidos são severas. Guam não possui abrigos reforçados. Usando os dados do CSIS como base, estimamos que um ataque preventivo do LP poderia destruir a maioria das aeronaves no solo. Se os ataques aos aeródromos persistirem nos dias seguintes, até 90% das aeronaves poderiam ser perdidas. Isso significaria perdas para os Estados Unidos na ordem de 400 aeronaves e aproximadamente 140 para o Japão ao longo do conflito. Após os golpes iniciais e paralisantes, o LP avança para a fase decisiva da operação: mover as forças de invasão através do Estreito de Taiwan e garantir uma cabeça de ponte. Pequim enfrenta uma escolha tática: desembarcar diretamente em Taiwan
ou tomar primeiro as Ilhas Pescadores, uma opção frequentemente ignorada. As Pescadores ficam a apenas 50 km de Taiwan e podem ser cruciais. Capturá-las daria ao LP uma área de preparação segura e removeria uma ameaça direta à frota de invasão. Mas a guarnição de Taiwan lá, cerca de 5.000 soldados apoiados por artilharia, foguetes e fortificações, seria custosa de desalojar. Combates prolongados nas ilhas atrasariam os desembarques principais. Por essa razão, o LP opta por não montar um assalto completo às Pescadores, planejando, em vez disso, suprimir a guarnição com ataques concentrados de mísseis e aéreos. Esse é apenas um dos vários dilemas operacionais que o comando do LP enfrenta. A geografia de Taiwan restringe o desembarque. Na costa leste há penhascos íngremes, então desembarques em larga escala são possíveis apenas pelo oeste. E lá, apenas cerca de uma dúzia de praias têm a profundidade e rotas interiores adequadas. Atrás dessas praias, o terreno se afunila em corredores previsíveis, rios, cidades, planícies estreitas e montanhas que canalizam qualquer atacante. O sul oferece um desembarque mais fácil e acesso ao porto de Kaohsiung, mas fica a cerca de 300 km de Taipei e é densamente urbanizado. Então qualquer avanço perde rapidamente o ímpeto. O norte oferece a chance de um ataque rápido à capital, mas 46% das forças de Taiwan estão ali, o que torna o desembarque no norte arriscado. Jogos de guerra geralmente favoreceram o desembarque no sul. No entanto, se Pequim quiser forçar os americanos a enfrentar um fato consumado, apostará no norte. Em nosso cenário, o LP designa cerca de 80% de suas forças de assalto para o norte, mantendo o restante para operações de apoio e diversionárias. A doutrina anfíbia chinesa prevê um desembarque tridimensional, que combina assalto aerotransportado, aeroterrestre e desembarque marítimo. O transporte através do estreito começa quase simultaneamente com os ataques iniciais de foguetes. Às 4 horas, centenas de helicópteros de assalto das brigadas de assalto aéreo do LP cruzam o estreito em baixa altitude. Os seus objetivos são tomar estradas litorâneas, neutralizar a artilharia costeira e garantir as aproximações às praias de desembarque. E, acima de tudo, capturar o porto de Taipei, que é essencial para descarregar equipamentos pesados das balsas Ro-Ro civis. Simultaneamente, aviões lançam paraquedistas. O seu objetivo de maior valor é o Aeroporto Internacional de Taoyuan, nos arredores de Taipei. Tomar Taoyuan, análogo a Rostomel durante a fase inicial da invasão russa de 2022, permitiria uma rápida ponte aérea para equipamentos pesados e ondas subsequentes diretamente para a capital. Mas esta fase é extremamente perigosa. Os paraquedistas são levemente equipados e podem ser destruídos se não forem reforçados rapidamente. O sucesso, portanto, depende de uma sincronização impecável em toda a invasão. Por volta das 5 horas, o amanhecer traz as primeiras ondas de assalto anfíbios às praias de Linkou, a noroeste de Taipei e perto de Xinwu. O corpo de fuzileiros navais do LP, usando veículos anfíbios e hovercrafts, visa romper a linha defensiva inicial e garantir cabeças de ponte. O objetivo é uma junção rápida com unidades aerotransportadas em Taoyuan e, em seguida, um avanço em direção a Taipei. A primeira onda conta com vários milhares de soldados e algumas centenas de veículos anfíbios. Simultaneamente, um desembarque menor, provavelmente uma ou duas brigadas anfíbias, atinge a área de Taichung para tomar o segundo maior porto de Taiwan e a base aérea de Xinchuancang. O sucesso aqui imobilizaria o 10º Corpo de Exército, Taiwan Central, e dividiria a ilha, dificultando o reforço do sul para o norte. Além disso, incursões limitadas das forças especiais do LP são conduzidas na área de Ilan. O seu objetivo não é capturar território, mas bloquear túneis e estradas principais, que levam da planície de Ilan a Taipei, a fim de atrasar a chegada de reforços taiwaneses da parte leste da ilha para a capital. Assim que a frota de invasão se aproxima, as forças de Taiwan atacam os navios. Mísseis costeiros móveis como o Xiongfeng 2 e 3 provam ser letais para navios de superfície, especialmente as balsas Ro-Ro não blindadas. Alguns navios de invasão são afundados antes de chegar à costa, mas a frota de assalto é grande o suficiente para que as tropas do LP ainda consigam desembarcar. Sob fogo pesado de mísseis de Taiwan,
uma parte da frota de invasão é destruída antes de chegar às praias. No entanto, a armada é vasta e, apesar das perdas, as tropas do LP ainda conseguem desembarcar. Mas chegar à praia não oferece segurança. É onde a verdadeira batalha começa. De posições defensivas bem camufladas no interior, a artilharia, morteiros e mísseis antitanque de Taiwan disparam um fogo devastador. Em minutos, as praias de Linkou e Xinwu se transformam em zonas de matar. O LP, no entanto, planejou tal resistência. Drones se tornam a chave para quebrar o impasse. Enxames de drones de reconhecimento e de ataques FPV são lançados de navios anfíbios e barcaças de apoio cobrindo a costa. Eles fornecem consciência situacional e poder de fogo de precisão, localizando unidades taiwanesas ocultas e dirigindo o fogo. Apesar das pesadas baixas, a primeira onda de assalto consegue romper a linha defensiva. Ao anoitecer, as forças do LP garantiram pontos de apoio perto de Linkou e Taichung, enquanto uma brigada de assalto aéreo captura o porto de Taipei. Boas notícias também chegam do aeroporto de Taoyuan, onde paraquedistas do LP tomam o terminal e reabrem as pistas danificadas, criando uma ponte aérea para reforços. Mas nem tudo corre conforme o planejado. Forças especiais tentando um ousado assalto fluvial pelo rio Tamsui, com o objetivo de penetrar no centro de Taipei e decapitar a liderança de Taiwan, encontram forte resistência. As tropas de Taiwan minaram o rio. Os comandos chineses são pegos em uma armadilha mortal. Sofrendo perdas de até 80%, os sobreviventes recuam em desordem. Por enquanto, a liderança política de Taiwan permanece intacta e desafiadora. Em Washington, o Estado-Maior Conjunto relata ataques às bases dos Estados Unidos no Japão e em Guam. O presidente autoriza imediatamente o uso da força, pede ao Congresso uma declaração formal de guerra e adota uma linha dura, escolhendo uma resposta instantânea e resoluta. Ao redor de Taiwan, submarinos de ataque nuclear dos Estados Unidos, classes Virgínia e Los Angeles, já pré-posicionados, caçam a frota de invasão chinesa. Operando secretamente, eles são as ferramentas mais eficazes contra transportes não blindados. Jogos de guerra do CSIS sugerem que um único submarino pode afundar 2 navios de desembarque e 2 de escoltas em 3 dias e meio. Um esquadrão, 4 submarinos, poderia inutilizar 16 navios nesse período, retardando drasticamente os reforços. Mas a caçada é arriscada. Corvetas, aeronaves de patrulha e submarinos chineses contra-atacam, e as entradas do estreito podem estar minadas. O CSIS estima que as perdas de submarinos dos Estados Unidos poderiam ser de 20% a cada 3 dias e meio. A disponibilidade dos submarinos também é limitada. Alguns devem seguir unidades estratégicas chinesas. Então, eles operam em ciclos. Caçar, retornar a Guam ou Yokosuka para reabastecer, e então sair novamente, o que dificulta a pressão sustentada. Submarinos japoneses chegam, cobrindo outros setores para evitar fratricídio e atacando navios que saem dos portos. O poder aéreo dos Estados Unidos, os sobreviventes, mais aeronaves que voam do Havaí e do continente, intensifica os ataques aos comboios de invasão. Mísseis antinavio de longo alcance AGM-158C LRASM, transportados por B-1 e FA-18, são fundamentais. Eles podem atingir a armada a uma distância segura, mas os estoques são limitados, forçando escolhas táticas difíceis. O LRASM é a arma ideal para destruir o transporte marítimo da China. Mas nas tendências atuais de produção e estoque, os Estados Unidos terão apenas cerca de 450 em outubro de 2027, 600 em uma estimativa otimista. Isso é suficiente para infligir sérios problemas logísticos a Pequim, mas não para quebrar a invasão. Em contraste, o inventário dos Estados Unidos inclui cerca de 6.000 JASM-ER, mas esses mísseis não estão atualmente configurados para ataque marítimo. Modificações estão em andamento, mas por enquanto são usados principalmente contra portos e centros logísticos. Para os propósitos deste cenário, assumimos que o JASM-ER se mostra ineficaz contra alvos navais. Os porta-aviões USS George Washington e USS Ronald Reagan, pré-posicionados no Mar das Filipinas, estão em reserva. Seus FA-18 esperam até que submarinos e bombardeiros de longo alcance furem a bolha anti-acesso chinês.
Eles entrariam quando acabassem os LRASM e armas de menor alcance precisassem ser usadas, o que força os Estados Unidos a se aproximarem do combate. Essa postura minimiza o risco de perder um porta-aviões, mas tira o poder de ataque imediato. E após os ataques às bases do Japão em Guam, Washington não pode se dar ao luxo de perder porta-aviões. No segundo dia, o LP envia uma segunda onda, consolidando as forças em terra. Unidades da cabeça de ponte de Linkou seguem a leste para se juntar aos paraquedistas em Taoyuan, e os primeiros confrontos blindados eclodem com elementos contra-atacantes da 542ª Brigada Blindada de Taiwan. Apesar da resistência, ao anoitecer, as forças chinesas estabelecem uma área de apoio de Linkou ao aeroporto de Taoyuan, continuamente reforçada a partir do continente. Nesta fase, a cabeça de ponte pode ter até 12.000 homens do LP. O jogo de guerra do CSIS descobriu que o LP poderia desembarcar cerca de 8.000 homens no dia D e cerca de 16.000 nos primeiros 3 dias e meio, um turno no modelo deles. Em nosso cenário, assumimos condições ligeiramente mais favoráveis para Pequim. Então, números maiores chegam à costa. Mas há um problema, um paradoxo logístico. Cada soldado adicional em terra consome mais munição, combustível e alimentos, o que canibaliza a capacidade de transporte e sustentação, que poderia, em vez disso, entregar ainda mais tropas. Em resposta, o 6º Corpo de Exército de Taiwan ordena ataques intensos ao porto de Taipei e às pistas de Taoyuan. Danificar as pistas e a infraestrutura portuária retarda o fluxo de reforços e material do LP, ganhando tempo para a República da China contestar a posição consolidada. Enquanto isso, a posição consolidada de Taichung cresce, preocupando o comando de Taipei. Se ela se mantiver, ameaça o eixo de comunicação central da ilha. O 10º Corpo de Exército recebe ordens para eliminar essa cabeça de ponte o mais rápido possível. A primeira semana se transforma em combates de atrito. As unidades de Taiwan contra-atacam sempre que a oportunidade se apresenta, tentando empurrar os invasores de volta ao mar. Os ataques aliados visam implacavelmente a frota de invasão para colapsar a logística de Pequim. Sem reabastecimento, as posições consolidadas não podem ser sustentadas. As munições LRASM cobram preço alto, mas o estoque aliado de cerca de 450 se esgota nessa primeira semana. A campanha marítima é, assim, forçada a mudar para o inventário muito maior de AGM-158B JASSM-ER, armas não otimizadas para missões antinavio. Essa incompatibilidade produz uma cascata de problemas táticos para os planejadores dos Estados Unidos. Primeiro, a frota de invasão se torna invulnerável a ataques de longo alcance. Para continuar atingindo alvos marítimos, a Força Aérea dos Estados Unidos precisa usar munições de menor alcance, JSM, bombas planadoras e similares, o que exige operação aproximada. Segundo, essa pressão operacional obriga os caças de baixa assinatura, F-35 e F-22, a penetrar no espaço aéreo contestado, dentro do envelope dos sistemas de defesa aérea da China e dos caças do ELP. O resultado são combates aéreos mais frequentes e perigosos confrontos contra sistemas de defesa aérea de navios, condições que aumentam acentuadamente as perdas de aeronaves aliadas. O combate aéreo é brutal. A aviação do LP, operando a partir de bases continentais intactas, goza de vantagens estruturais, deslocamentos menores, mais surtidas e rápida rotação. Em contraste, as forças dos Estados Unidos e do Japão, embora tecnicamente superiores e mais bem treinadas, são prejudicadas por bases danificadas, logística fragmentada e a ameaça contínua de ataques de mísseis. Isso restringe a geração de incursões e impõe uma desvantagem operacional persistente. A prioridade de Pequim é manter patrulhas aéreas sobre o Estreito de Taiwan para proteger a frota de invasão e fornecer apoio aéreo aproximado às forças terrestres. Os comandantes aliados enfrentam uma difícil escolha: contestar a superioridade aérea chinesa sobre Taiwan, aceitando o atrito, ou tentar contornar as patrulhas do LP para atacar os transportes à retaguarda. Então, eles combinam essas opções. F-22 tentam criar corredores temporários para que F-35 e FA-18 possam atacar os navios. Esses esforços rendem apenas vantagens intermitentes e locais, não duradouras.
Na segunda semana, este é o quadro estratégico. O poder americano foi humilhado pelos ataques chineses às bases no Japão e em Guam. A China perdeu cerca de 30% de sua frota de transporte, mas ainda consegue reabastecer as cabeças de ponte. Enquanto isso, o estoque de mísseis LRASM dos Estados Unidos se esgotou. Na própria ilha, cerca de 30 mil soldados do LP estão mobilizados. E apesar de estar muito favorável para a China, o alto comando do LP não está totalmente satisfeito. A situação no terreno está se tornando cada vez mais perigosa. As forças de Taiwan se recuperaram do choque inicial dos desembarques no norte. A cada dia que passa e a cada quilômetro quadrado, as defesas de Taiwan se fortalecem. A guerra urbana se torna o maior desafio para o LP, pois as tropas taiwaneses transformam as cidades em fortalezas. Para piorar, a artilharia de Taiwan continua a bombardear os portos capturados de Taipei e Taichung, bem como as pistas de Taoyuan. Docas e pistas de pouso são constantemente danificadas. Embora os engenheiros chineses consigam realizar reparos, o fluxo de suprimentos às cabeças de ponte permanece altamente irregular e insuficiente. O alto comando do LP agora enfrenta pressão política. Uma semana após o início da campanha, a promessa de Xi Jinping de uma vitória rápida não se materializou. Embora os desembarques tenham sido bem-sucedidos, o LP detém apenas 2 pequenos e vulneráveis pontos de apoio perto de Taipei e Taichung. Com perdas e frustração crescentes em Pequim, Xi exige uma resolução rápida. Em resposta, o alto comando do LP ordena uma grande ofensiva. Enquanto isso, os americanos enfrentam outro dilema estratégico. Embora os ataques à logística chinesa estejam surtindo efeito, o esgotamento dos estoques de LRASM desacelerou a campanha para estrangular as cabeças de ponte. Da perspectiva de Washington, pode haver uma forte tentação de levar a luta para o continente chinês, para atacar alvos nas províncias orientais. Existem motivadores psicológicos para tal curso: a humilhação dos ataques às bases dos Estados Unidos no Japão e em Guam, e o temperamento do presidente Trump, que exige retaliação pelo Pearl Harbor de nossos tempos. Os Estados Unidos também têm cerca de 6 mil mísseis JASSM-ER em seus depósitos. Embora essas armas não sejam projetadas para alvos marítimos, são adequadas para atingir bases aéreas, portos e outras infraestruturas continentais que apoiam a invasão. Mas há limitações. O leste da China contém vários abrigos reforçados, o que significa que os ataques provavelmente se concentrariam em pistas e logística de aviação, em vez de destruir aeronaves no local. Como resultado, os efeitos dos ataques no continente provavelmente seriam transitórios, especialmente porque a China poderia responder operando aeronaves de bases interiores. Atacar o continente também é política e operacionalmente arriscado. Os americanos veem os ataques à China como um passo de escalada próximo da guerra total, até mesmo da guerra nuclear. Em nosso cenário, o fator decisivo é o temperamento do presidente. Impulsionado por um desejo de vingança, os Estados Unidos optam por uma campanha limitada no continente. JASSM-ER e Tomahawks são usados para atacar apenas a infraestrutura militar relacionada à invasão, cais de portos, pistas de taxiamento em bases aéreas que lançam ataques a Taiwan e depósitos de munição e combustível que apoiam a invasão. São deliberadamente evitados centros de comando de nível superior, infraestrutura civil e quaisquer alvos que seriam amplamente vistos como estratégicos e propensos a desencadear uma resposta drástica de Pequim. O objetivo é a vingança contra Pequim, retardar a logística da China e diminuir o ritmo dos reforços do LP para Taiwan, mantendo a escalada política e estratégica ao mínimo. O efeito imediato é um breve respiro para Taiwan. Os fluxos de munição e combustível para as cabeças de ponte diminui, mas a pressão militar geral continua. Esta opção reduz a chance de um deslize imediato para a guerra nuclear, embora não elimine totalmente esse risco. Devido aos muitos bunkers da China e à capacidade de operar aeronaves do interior, as perdas para a Força Aérea Chinesa não serão decisivas enquanto as pistas nas províncias orientais estiverem sendo reparadas. O impacto mais severo recai sobre a frota de invasão da China. Ataques a portos como Xiamen, Quanzhou e Fuzhou destroem algumas bases Hou-Hou e navios de desembarque enquanto estão carregando.
A redução da capacidade portuária força o LP a usar portos menores ou improvisados, aumentando o caos logístico e prolongando os tempos de rotação através do estreito. Surpresa com os ataques dos Estados Unidos, Pequim eleva a prontidão de suas forças nucleares e ameaça contra-ataques ao continente americano. No final, Xi Jinping evita a escalada estratégica direta e ordena ataques intensificados às bases dos Estados Unidos no Japão e em Guam. Ataques que, devido à insuficiência de abrigos reforçados, infligem sérios danos às forças americanas. Os eventos da segunda e terceira semanas de luta por Taiwan deixam uma coisa clara: a logística é a rainha da guerra. Os ataques aliados à frota de transporte da China e aos portos continentais elevaram as perdas navais chinesas acumuladas para cerca de 60%, um limiar crítico. Além deste ponto, a força de invasão começa a sentir a pressão de escassez de suprimentos. O LP não está mais rotacionando tropas através do estreito, está focado apenas em reabastecer aqueles que já estão na ilha. Cerca de 50 mil soldados chineses estão lutando em Taiwan, enfrentando até 200 mil taiwaneses no terreno, com a mobilização potencial de 2 milhões de reservistas ainda por vir. Em terra, a maré também está virando. A ofensiva do LP em direção a Taipei estagnou. Embora as tropas chinesas tenham conseguido tomar partes da cidade de Nova Taipei e avançar até 2 quilômetros do distrito governamental, o avanço foi detido. A certa altura, a situação era tão grave que os comandantes de Taiwan ordenaram que as pontes sobre o rio Tamisui fossem minadas. Mas no final, a ofensiva do LP parou em meio a uma resistência feroz e ao agravamento do caos logístico no denso terreno urbano. Algo semelhante acontece em torno de Taichung, onde o LP capturou o porto local e partes dos distritos da cidade, apenas para perder a batalha para as linhas de suprimento e as ruas da cidade. Após um mês de combate, o conflito atinge um ponto de virada. O impasse em terra e os crescentes problemas de abastecimento forçam o LP a passar para a defensiva e a consolidar o que capturou. Se a dinâmica atual persistir, o LP não só falhará em tomar Taiwan, corre o risco de perder as próprias cabeças de ponte que tanto lutou para garantir. O custo é catastrófico para todos os lados. O LP perdeu cerca de 17 mil homens em terra e outros 15 mil no mar, juntamente com grande parte de sua frota de invasão, mais de 100 navios e embarcações Ro-Ro e mais de 150 aviões. Os Estados Unidos sofreram cerca de 4 mil mortos, 450 aeronaves, 14 navios e 4 submarinos perdidos. O Japão perdeu 2.500 pessoas, 150 aeronaves, 14 grandes navios de guerra e um submarino. Taiwan arcou com maior custo, perdeu 20 mil homens, quase toda a sua frota de superfície e a maior parte de sua força aérea de combate. Apenas os aviões que estavam abrigados em Xiashan e Sijishan sobreviveram. Crucialmente, após o ataque da China a Guam e os ataques retaliatórios dos Estados Unidos ao continente chinês, a guerra extravasou para além de um conflito por Taiwan. É agora um confronto direto Estados Unidos-China, com risco crescente de se transformar em guerra nuclear. Nesta atmosfera carregada, Pequim e Washington enfrentam escolhas difíceis. Pequim poderia pedir a paz e retirar as suas forças de Taiwan, um movimento que provavelmente acabaria com o governo de Xi Jinping e mergulharia a República Popular da China no caos interno. Alternativamente, Pequim poderia escalar ainda mais, por exemplo, usando ataques nucleares táticos contra Taiwan. Tal decisão poderia levar os Estados Unidos a responder da mesma forma com ataques nucleares táticos às posições chinesas em Taiwan, arriscando uma espiral descontrolada de escalada nuclear. Independentemente do que a China decida, os Estados Unidos, embora vencendo a guerra de atrito, também podem considerar a escalada. Falcões em Washington poderiam pressionar para expandir o conflito com ataques mais profundos no continente chinês, vislumbrando derrubar o governo comunista. No entanto, tal movimento levaria o mundo à beira de um confronto nuclear. E assim, o nosso cenário termina em impasse estratégico. A invasão chinesa continua, enquanto os americanos destroem metodicamente os navios e aviões do LP, fornecendo apoio constante aos defensores de Taiwan no terreno. No mar, a Marinha dos Estados Unidos impõe um bloqueio distante.
Os estreitos de Malaca, Sunda e os estreitos da Indonésia e das Filipinas são todos fechados à navegação chinesa. Embora a China ainda tenha estoques suficientes para lutar por meses e mantenha acesso terrestre através da Rússia, o bloqueio marítimo atinge o coração de sua economia. Assim, a perspectiva de longo prazo para a campanha da China torna-se cada vez mais sombria. Então, que lições estratégicas podemos tirar deste cenário? Primeiro, a logística decide o resultado da guerra. O nosso jogo de guerra, como muitos outros, mostram que uma guerra por Taiwan seria, acima de tudo, uma batalha logística. A China não possui uma frota grande o suficiente de navios anfíbios para sustentar uma invasão. Assim, o LP deve depender de uma vasta frota de transporte civil. Mas essas embarcações não são blindadas e se tornam alvos relativamente fáceis. Toda a estratégia dos Estados Unidos e de seus aliados se concentra em destruir essa frota de transporte para sufocar as cabeças de pontes chinesas. Isto torna o custo da guerra para os Estados Unidos comparativamente baixo, mas apenas enquanto tiver munições antinavio de longo alcance. Os submarinos dos Estados Unidos são vitais, mas o poder aéreo é igualmente decisivo. O maior gargalo para os Estados Unidos é seu estoque limitado de mísseis LRASM, cerca de 450. Lição 2. A vulnerabilidade das bases é a fraqueza crítica dos Estados Unidos. Cerca de 90% das perdas aéreas dos Estados Unidos ocorrem no solo, nas primeiras horas do conflito. As bases aéreas dos Estados Unidos no Japão e em Guam carecem de bunkers, tornando-as altamente vulneráveis a ataques de mísseis chineses. Essa fraqueza é conhecida há anos, mas pouco foi feito para corrigi-la. Na última década, os Estados Unidos construíram apenas 2 abrigos reforçados para aeronaves num raio de 1.000 milhas náuticas de Taiwan, muito poucos para proteger os seus ativos avançados. Lição 3. O Japão é o porta-aviões inafundável. O papel do Japão no conflito é crucial. Sem ele, defender Taiwan seria quase impossível. Bases como Kadena em Okinawa, a apenas 600 km de Taiwan, permitem que as aeronaves dos Estados Unidos realizem múltiplas incursões por dia. Sem elas, a Força Aérea teria que operar a partir de Guam a 2.700 km de distância, um pesadelo logístico. Isso também forçaria os Estados Unidos a empregar os seus porta-aviões desde o primeiro dia, garantindo quase a perda de pelo menos um deles. Vale também notar que as bases japonesas sofrem da mesma falta de abrigos reforçados, deixando-as altamente expostas a ataques de mísseis chineses. Lição 4. A geografia de Taiwan favorece o defensor. O nosso jogo de guerra mostra que mesmo um desembarque anfíbio bem-sucedido é apenas o começo dos problemas do LP. A costa de Taiwan oferece muitas poucas praias adequadas para desembarques em grande escala, e o terreno para além delas, rios, cidades e montanhas, favorece fortemente o defensor e retarda qualquer avanço. Apesar dos sucessos iniciais, capturar cabeças de ponte, portos e aeródromos, a ofensiva do LP rapidamente empacou. As forças chinesas ficaram presas em brutais combates urbanos em Nova Taipei e Taichung. Os defensores taiwaneses usaram habilmente o terreno a seu favor, por exemplo, explodindo pontes sobre o rio Tamsui para criar linhas defensivas naturais. Lição 5. Taiwan deve estar totalmente comprometida com a sua defesa. O óbvio tem que ser dito. A sobrevivência de Taiwan depende da sua determinação em lutar desde o primeiro dia. As forças armadas devem travar uma defesa implacável, fustigando as cabeças de ponte do LP, atacando portos e aeródromos importantes sob controle chinês e lançando contra-ataques locais sempre que possível. Sem uma resistência ativa e organizada no terreno, os ataques dos Estados Unidos à logística chinesa teriam pouco efeito real. Taiwan possui os recursos, o terreno e as táticas para infligir pesadas perdas ao LP, mas o moral e a vontade de lutar são igualmente críticos. Lição 6. O conflito de Taiwan poderia escalar para uma guerra nuclear muito rapidamente. Ao contrário da Ucrânia, não há um modelo de procuração possível no caso de Taiwan. Os Estados Unidos estariam diretamente envolvidos em combate desde os primeiros dias da guerra. Pequim entende isso, e é por isso que a maioria dos jogos de guerra sugere que o LP atacaria imediatamente as bases dos Estados Unidos no Japão e em Guam no início. Tal cenário
poderia levar ambos para além da racionalidade. Uma vez que os ataques e contra-ataques comecem, o conflito poderia escalar rapidamente para uma escalada nuclear descontrolada. Lição 7. A guerra por Taiwan é uma catástrofe sem vencedores. Mesmo em cenários onde Taiwan sobrevive, é uma vitória de pirro, alcançada a um custo enorme para todos os lados. Os Estados Unidos e seus aliados perdem dezenas de navios, centenas de aeronaves e dezenas de milhares de soldados, enfraquecendo a sua posição global por anos. Taiwan, embora preserve a sua autonomia, sofre danos econômicos e de infraestrutura catastróficos. A China, por sua vez, sofre perdas devastadoras. A sua marinha dizimada, o seu núcleo anfíbio destruído e dezenas de milhares de soldados mortos ou capturados. Tudo isso poderia abalar a estabilidade do governo do Partido Comunista. Para piorar, um conflito por Taiwan, o principal produtor mundial de semicondutores avançados, desencadearia perturbações sem precedentes nas cadeias de abastecimento globais, gerando uma crise econômica de escala histórica. Lição número 8. Para a China, uma invasão de Taiwan pode sair caro. Paciência estratégica como alternativa? A maioria dos jogos de guerra termina da mesma forma, com uma derrota chinesa. Mesmo sob suposições otimistas usadas no nosso cenário, após um mês de combates, a China se encontra-se no impasse, com perdas maciças, especialmente na sua frota anfíbia. Um fracasso poderia desestabilizar a China internamente, com consequências imprevisíveis. Pequim provavelmente entende que uma invasão em grande escala pode não ser a melhor maneira de colocar Taiwan sob o seu controle. Alternativas mais seguras poderiam incluir um bloqueio naval ou operações limitadas contra cadeias de ilhas próximas, como Kinmen ou as Pescadores. Esses movimentos limitados colocariam Washington numa posição difícil, forçando os Estados Unidos a disparar o primeiro tiro e nem mesmo em defesa direta da própria Taiwan. Isso seria extremamente difícil de justificar para o público americano. Talvez então a melhor opção da China seja fazer o que faz de melhor: esperar. A China destaca-se na paciência estratégica. No caso de Taiwan, o tempo poderia jogar a favor de Pequim. A administração Trump derivou para o isolacionismo, vendo muitas alianças como fardos em vez de ativos e procurando redefini-las, incluindo a relação dos Estados Unidos com Taiwan. Embora os Estados Unidos continuem dependentes dos semicondutores taiwaneses hoje, Washington está trabalhando para acabar com essa dependência, investindo na produção doméstica de chips. Se essa tendência continuar, futuras administrações dos Estados Unidos poderão reavaliar o custo-benefício de defender Taiwan. Com o tempo, a paciência poderia tornar-se a maior arma de Pequim, alcançando a unificação não através da invasão, mas pela persistência e das realidades globais em mudança.